Oiê! Hoje é domingo e eu estou aqui mostrando para você um sinal maravilhoso que o Criador de tudo que é está te dando. É esse sinal da lua. Olha que incrível! Olha que fantástico! E é interessante a diferença de visualizar aqui pelo celular, por esta maravilha que o homem criou, e você simplesmente olhar com seus próprios olhos. O quanto a sua visão é infinitamente melhor do que a visão aqui, ó, dessa câmera. Olha que coisa fantástica esse fenômeno. É a lua. Ela está se despedindo. Ela está indo para que venha o sol. É interessante como esses dois não se encontram, né? É interessante como cada um tem o seu tempo. E o seu tempo, qual é? Qual é o seu tempo? Com o que você não encontra? Já parou para pensar nisso? Para refletir sobre isso? Olha que coisa linda! Aqui no celular não está nem... olha lá. Tem uma nuvem que está ali impedindo toda a visibilidade da lua. Olha que coisa fantástica. A energia desse horário é outra, né? É uma energia que ela é mais limpa. Olha que coisa maravilhosa esse fenômeno da lua se pôr. E é interessante que enquanto a lua está ali, né, fazendo essa transição, nós estamos dormindo. A gente deixa de ver, né? A gente deixa de perceber. A gente deixa de vivenciar. A gente deixa de vivenciar esse fenômeno. Quais são os outros fenômenos que nós temos deixado de vivenciar? Quais são as transições que a gente tem se recusado, se negado a vivenciar? Nós estamos em plena pandemia e o que nós estamos fazendo dessa transição, dessa mudança que aconteceu, que está posta e que a gente precisa olhar para ela e ver o que ela está nos transmitindo. Será que a gente está entendendo o recado? Será que a gente está recebendo, pegando a mensagem dessa pandemia? Por que veio essa situação? Como é que eu posso sair melhor dessa pandemia do que eu entrei? Olha que linda a lua. Olha lá, ela se mostrando um pouco mais. O que eu tenho feito das transições? Eu tenho insistido em ficar no velho modelo, na minha velha postura, nos meus velhos pensamentos. Eu tenho insistido em ser a mesma hoje do que eu fui ontem. Eu tenho insistido em ser a eterna criancinha machucada, ferida, desatendida. Ou eu tenho passado pela transição, ou eu tenho olhado para esse fenômeno e visto a beleza dele. Qual tem sido a minha postura? Qual tem sido o meu movimento? O que eu tenho feito do meu tempo?
Como eu tenho usado esse tempo? Eu tenho usado para entrar em sintonias baixas, em frequências baixas, ou eu tenho procurado elevar a minha frequência e a minha sintonia? Como é que eu faço isso, Gleice? Por exemplo, entrando em contato com coisas que são maiores, né? Por exemplo, você entrar em contato com coisas que vão fazer um efeito em você. Como, por exemplo, aqui, não tem como você olhar para essa lua e não ser atingido por ela. Não tem como. Ela muda a sua frequência. Você está conectado. Quando você olha para ela, você conecta com algo maior. Você conecta com um fenômeno. Você conecta com uma física quântica. Você conecta com a imensidão. Você conecta com algo que está muito além do aparente. Muito além do aparente. Você se conecta com forças. Você está se conectando aqui, ó, com forças que não existem no natural. E isso faz a sua frequência mudar. Quando você faz isso, quando você olha para uma árvore, vou mostrar para você aqui, ó, vou sair um pouquinho da lua e te mostrar uma árvore para você mudar de frequência, ó. Olha que coisa fantástica essa árvore, olha o tamanho dela. Eu vou esperar sair o sol para mostrar para vocês aqui, ó, essa árvore, porque como ainda está escuro, fica mais difícil para vocês conseguirem visualizá-la, mas quando você olha para a árvore, você vê a imensidão dela e você vê que, por exemplo, não teve uma pessoa para ficar cuidando dessa árvore todos os dias. Não teve. Ela não foi regada todos os dias, ela não foi cuidada todos os dias. E mesmo assim, ela está daquele tamanho. Mesmo assim, ela está ali numa plenitude. Ó. Então, mudar de frequência é você, de repente, entrar em contato com algo que vai te impactar. Isso faz a sua frequência mudar. Vocês estão ouvindo o latido da Aira e da Kiara. E sabe por que agora elas estão latindo? Porque elas entraram em contato com algo que está impactando-as, que é um outro cachorro. Legal, né? Então, para você mudar a sua frequência, você precisa entrar em contato com algo que vai te impactar. Para mim, por exemplo, as coisas da natureza são muito impactantes, porque quando eu olho para elas, eu fico refletindo sobre essa questão da prosperidade, né? Como as árvores, elas seguem o fluxo. É isso que elas fazem, elas seguem o fluxo. Não tem ali uma picuinha, não tem um mimimi, elas não ficam ali julgando, condenando e acusando a mãe e o pai. Elas seguem o caminho, elas buscam o alimento, elas buscam o nutriente onde tem, elas não ficam ali querendo que alguém específico vá alimentá-las, vá cuidar delas, entende? E eu vejo que nós, seres humanos, a gente fica nessa, né? A gente fica sempre querendo que o pai e que a mãe cuide da gente. Ó, vocês perceberam que esse latido da Aira e da Kiara foi diferente? Porque esse latido não foi porque elas foram afetadas pelo semelhante delas, não foi por outro cachorro. Foi completamente diferente esse latido. Foi porque elas viram um gato, acabou de passar um gato. E aí é muito interessante a postura, o movimento e a sintonia e a frequência foi diferente. Mas nós, seres humanos, a gente continua querendo a mesma coisa, a gente continua querendo que o papai, que a mamãe cuide da gente, a gente continua forçando essa situação.
E quanto mais a gente força essa situação, mais a gente perde. Mais a gente perde o nosso potencial, porque você fica ali preso, querendo sugar de um lugar que não tem mais para te dar. E enquanto você insiste nisso, você perde o seu potencial. Você vai perder nessa beleza, ó, que é a lua, que é o sol. Olha como o dia está clareando. É isso que acontece. Então, é mudar de frequência, é de repente você passar a ouvir algumas músicas diferentes que vão mexer com a sua alma, que vão mexer com o seu espírito. É você começar a entrar nos recursos e não nas suas dores. É sair das dores para entrar nos recursos. Gente, não dá para ver, né, aqui pelo celular, mas bem ali acima à direita aqui da lua tem uma estrelinha, toda linda, brilhando, ou seja, sai um fenômeno e entra outro. Tem sempre várias possibilidades, tem sempre vários caminhos, mas a gente fica ali empacado, querendo sempre a mesma coisa. Eu quero que minha mãe me veja, eu quero que minha mãe me ame, eu quero que minha mãe cuide de mim. Eu quero que meu pai me veja, eu quero que meu pai me ame, eu quero que meu pai cuide de mim. Até quando? Até quando você vai deixar a sua vida passar? Você vai deixar os fenômenos, os sinais passarem e você não vai entender a mensagem? Se liga, se liga. Olha a lua indo embora. Você vai esperar a sua vida acabar? Você vai esperar o jogo acabar? Você vai descer para dentro de um caixão sem viver o seu potencial? Aqui, agora? Vai viver aqui, vai descer, vai morrer esperando que o papai e que minha mamãe cuide de você? Chega, chega. Olha para os sinais. Veja que maravilha. Quantas possibilidades você tem. E tem mais, se você não consegue sozinho, porque tem anos e anos que você está aí nessa situação, não espere mais. Procure uma ajuda. Porque às vezes sozinho realmente é muito difícil. Porque é toda uma vida na mesma frequência, na mesma sintonia. Então, para entrar em outra, realmente fica difícil sozinho. Então, procure ajuda. Mas faça alguma coisa, se mova. Se mova. Porque olha lá, ó, a lua já está se pondo, ó. Daqui a pouco, ela se vai. Daqui a pouco a lua só amanhã. E o hoje? O que você tem feito do hoje? Você perdeu hoje a lua. Então, o que você pode fazer agora? Agora, quando você abrir os olhos, quando você despertar, o que você vai fazer do seu dia? Planeje o seu dia, mas planeja só para abrir mão do planejamento. Porque quando você planeja, você fica presa no planejamento, você quer estar no controle, assim como você quer controlar seu pai e sua mãe para cuidar de você. E aí você fica criando situações, você fica arrumando situações nas quais, de uma maneira ou de outra, você vai fazer com que, de alguma maneira, eles cuidem de você. Então, abra mão do controle, abra mão de controlar a vida do seu pai e da sua mãe. Cuida da sua, faça planejamentos para a sua vida, mas faça os planejamentos para abrir mão deles. Porque quando você planeja, você fez algo, você se moveu. Mas tem algo que é maior do que você e que controla tudo e todos e que é de um amor incondicional. Se joga nesse amor incondicional, é no amor do Criador de tudo que é. Agora que a lua se foi,
aqui não dá mais para eu alcançá-la, eu vou te mostrar então. Olha, as luzes artificiais se apagaram, porque chegou a luz natural, que é a luz do sol. Então agora eu vou te mostrar a árvore. Agora sim vai dar para você ver essa árvore. Gente, olha isto. Olha isto. Olha essa árvore. Se essa árvore, sem cuidado, ela chegou nesse potencial, por que que você está aí até hoje esperando, de boquinha aberta, esperando o mingauzinho da mamãe ou o mingauzinho do papai? Daqui a pouco seus dentes caem de velho, não é de bebê que vai cair aqueles primeiros dentes para virem os dentes que vão ficar fixos, não. Daqui a pouco seus dentes caem de velho, de caducando que você vai estar e ainda está aí querendo que a mamãe ou que o papai amasse a comidinha para colocar na sua boca. Essa é a questão. A gente fica uma vida inteira na fantasia, no sonho, ao invés de ir para a realidade. É que você teve a mãe e o pai que você teve, ponto. Isso não vai ser mudado. Compreende que isso não dá para mudar? Então, toma a sua vida. Toma a vida e faça isso, ó. Prospere, faça isso, use o seu potencial. Eu vou ter que entrar aqui porque a bateria vai acabar, mas eu vou continuar aqui mostrando esta árvore. Ó, vamos continuar aqui no nosso diálogo. Aqui. Ah, eu tenho que pôr para carregar. Entrei e esqueci que eu tinha que carregar. Ó. Olha a nossa árvore. Olha a maravilha da nossa árvore. Ó. Essa é a nossa árvore. E essa imagem dessa árvore é para que a gente possa pensar no nosso dia de hoje. Hoje é um domingo. E quando eu mostro essa árvore, depois de ter mostrado a lua, depois de ter mostrado a estrela, e agora o sol. Ah, espera, vou verificar aqui se dá para eu já mostrar o sol. Vamos lá. Que aí vai dar pra gente fazer uma bela de uma reflexão com esses elementos da natureza. Vai ser ótimo.
Ali não é o sol, viu, gente? Ali é uma lâmpada. Eu saí aqui para ver se já tinha visibilidade, o sol, mas tá cheio de nuvens. Já clareou o dia, né? Já amanheceu, mas não dá para ver o sol ainda. Ele está encoberto pelas nuvens. Mas é tão interessante, né, que mesmo encoberto, ele é tão poderoso, ele é tão forte, que você pode não vê-lo, mas você está sobre o efeito dele. E é isso que eu penso que a gente precisa refletir, né? Você pode não ver, você pode não ter consciente o efeito, você pode não estar consciente desse seu movimento de ficar aí esperando que papai e mamãe vá colocar comidinha, amassar comidinha e colocar comidinha na sua boca. Você pode não estar se dando conta disto, mas isso tem todo um efeito na sua vida, e é um efeito muito grande, assim como esse efeito aqui do sol, que você não o vê, mas ele já clareou tudo. Você pode não vê-lo, então não tem como negar isso, né? Não dá para negar. E aí, olha ali os pássaros ali, ó, na árvore. Olha os pássaros na árvore. Gente, a natureza é um canal para você mudar de sintonia, é um canal para você mudar de frequência. Ontem, na live Inspiração de Luz, que é feita todo sábado às 16 horas, lá no @ProSaberes, no Instagram do ProSaberes, eu estava falando a respeito dessa questão de ficar eternamente esperando, né? Querendo mudar o pai e a mãe e assim, na fantasia, na ilusão de falar assim, eu não aceito que minha mãe faça isso, eu não aceito que meu pai faça isso, não aceito. Quem somos nós? Quem é você na fila do pão para não aceitar alguma coisa, por exemplo, do sol, da lua, da estrela? É a mesma coisa. Quem somos nós para poder determinar, para poder falar, para poder impor na vida dos nossos pais? Eles são maiores do que nós, né? E aí eu coloquei um exercício. Não, acho que nem foi lá não, gente. Não, lá eu falei sim de um exercício. Por exemplo, se você já é um adulto, uma adulta, e se você, como adulta, você inclusive já casou e já tem filhos, e se você hoje, nessa situação de adulta, de mãe, de esposa, se você hoje, você liga 4 vezes, você vê sua mãe 4 vezes por semana, pare e pensa um pouquinho. Pare e pensa. Que movimento é esse? Qual é das fases da vida que você precisa estar ali com a mãe, com o pai 4, 5, 6, 7 vezes por semana? Qual é a fase? Que fase é essa? Para você começar a entender as jogadas que você está fazendo. Porque a vida é um jogo. E como é que você está movendo as peças desse tabuleiro? Como é que é isso? Então começa a relacionar isso. Na verdade, foi lá no vídeo que eu fiz para o TikTok que eu coloquei um outro exercício. Nesse vídeo do TikTok, eu coloquei o seguinte exercício. Pega aí um papel e nesse papel você coloca essa folha na horizontal para ter mais espaço. E aí nessa folha você vai fazer algumas colunas. Por exemplo, você vai fazer a coluna da gestação, aí depois você faz a coluna do bebê, você escreve lá em cima assim no papel. Gestação, depois você escreve bebê, depois você escreve criança, depois você escreve adolescente, depois você escreve jovem, depois você escreve adulto. Então aqui, ó, deram 6 situações, 6 momentos diferentes, 6 fases da vida. E aí você põe uma fase dessa, cada fase dessa você vai colocar em uma coluna. E aí você vai colocar o que é que acontecia quando a gente estava sendo gestado. Quando a gente está sendo gestado,
a nossa única fonte de alimentação era a nossa mãe via cordão umbilical, ponto, certo? Depois, quando a gente é criança, aí quais são as características dessa fase? Então, quando eu sou criança, é minha mãe que dá banho, ou a mãe, ou é algum outro adulto, certo? Mas vamos trabalhar aqui com a questão da mãe. Então, é a mãe que dá banho, é a mãe que troca, é a mãe que dá o peito ou dá a mamadeira, é a mãe que leva no médico, é a mãe que autoriza as visitas, é a mãe é o canal, é a ponte para todas as suas interações e para a sua manutenção, para o seu desenvolvimento, para você continuar vivo, certo? Então, você põe lá. Isso é lá no criança. Na adolescência, você vai destacar que na adolescência você começa a ter uma certa autonomia. Por que certa? É uma certa autonomia porque você ainda não tem a sua independência financeira. Então, provavelmente, tudo que é feito para você, por você, é via ainda seu pai e sua mãe. Então você coloca lá, para ir nos lugares a sua mãe tem que autorizar, pode até ser que ela não te leve mais em todos os lugares que você queira ir, mas você ainda precisa da autorização dela. Concorda comigo? Ou da autorização dela, ou da autorização dela e do seu pai. Beleza. Depois, quando você está jovem, provavelmente você já deve ter a sua independência financeira ou você está começando essa independência financeira. E aí você tem uma certa liberdade, você tem mais autonomia. E quando você é adulto, então já espera-se que você agora esteja se mantendo financeiramente, que você agora já está com autoridade, com autonomia sobre pelo menos a sua própria vida. Então espera-se que você não esteja mais sobre o teto dos seus pais, que você já, inclusive, já pode ter formado a sua família. Ok? Então, se você colocou essas características aí, que são fases da nossa vida, agora você começa a colocar quais são os seus comportamentos. Aí você pode fazer uma folha para sua mãe e uma folha para o seu pai. E aí você ainda pode fazer mais. Faça também uma folha dessa para Deus. Sabe por quê? Além da gente ficar aqui, ó, esperando que papai e mamãe coloquem a comidinha amassadinha na nossa boca, de aviãozinho, a gente também coloca Deus nessa situação. A gente fica esperando que Deus desça lá do céu e venha fazer o que nós é que temos que fazer. Então, faça 3 folhas, uma para sua mãe, uma para o seu pai e uma para Deus. Não importa se você não conheceu o seu pai. Não importa se você não conheceu sua mãe, se no dia do seu nascimento a sua mãe morreu, ou se o seu pai foi embora e você nunca o viu. Não importa, porque você continua tendo os comportamentos de uma dessas fases aí em relação a cada um deles. Então é só você se ligar, é só você passar a pensar no que você faz. Então vamos voltar agora lá naquele exemplo que eu dei de uma mulher casada com filhos e que fica tendo que entrar em contato com a mãe, liga 4 vezes por semana e 2 vezes na semana ela tem que almoçar com a mamãe. Então, olha que coisa interessante. Então, na verdade, são 4 vezes que ela precisa de entrar em contato, né, por telefone, e mais 2 vezes que ela vai presencialmente. Então, a gente tem aí 6 dias na semana em que ela precisa, em que ela necessita desse contato com essa mãe. Que fase é essa, gente? Que fase é essa que ela pode colocar aí? Nesse papel dela. Então, quando você faz isso, quando você começa a prestar atenção nos seus movimentos e quando você coloca isso no papel, vai ficando mais fácil para você, identificar quais são os seus movimentos e para depois você mudar esses movimentos. Se você não conseguir mudar esses movimentos sozinho, é onde eu te falo que você precisa de uma ajuda para você sair dessa frequência, para você sair desse emaranhamento, entende? Quando você identifica isso, você está trazendo para o seu consciente algo que até então estava obscuro. Compreendem isso?
é isso que acontece, porque olha só, enquanto essa mulher, né, essa mãe, essa esposa fica nessa energia, a energia dela está voltada 6 vezes por semana para a mãe e para o pai dela. Como é que ficam os filhos e o marido? E aí daí a pouco ela começa a reclamar do marido. Entende isso? Mas ela reclama de um lugar que não é o lugar dela, não é do lugar de esposa, entende? Gente, é fantástico quando a gente começa a ver isso. Quem entrou aqui foi Camila, né? Maravilha, Camila, já acordou, hein? Que coisa boa, seu dia vai render mais, né? É muito legal isso, a gente está aqui, eu comecei a mostrar aqui, ó, a lua, ainda estava escuro quando eu comecei aqui essa live, que foi para mostrar a lua e os efeitos, né, de entrar em sintonia com esses fenômenos, com aquilo que é natural, né? É super natural o movimento da lua, o movimento do sol, o movimento das plantas. E o nosso movimento dos seres humanos, né? Ele é meio travado, porque a gente fica uma vida inteira exigindo receber de papai e mamãe e de Deus. A gente fica exigindo que eles façam do jeito que nós queremos. E não é assim que acontece, né? As coisas não acontecem assim. Então é fantástico, ó, como está aqui ainda tudo nublado, mas a gente está sob o efeito do sol. A gente não o vê, mas ele está aqui, né? Atuando em nós. E assim também são os nossos movimentos. Por mais que a gente não consiga ver e identificar esses movimentos de dependência, de emaranhamento, de continuar na dor e não nos nossos recursos, a gente está sob o efeito desses movimentos. Então, por isso a gente precisa esforçar para vê-los e para identificá-los, para que seja possível a gente sair dessa frequência, dessa sintonia e entrar em outra frequência, né? Entrar na frequência da autonomia, entrar na frequência do potencial que existe dentro de cada um de nós. E é muito bom quando a gente vislumbra essas possibilidades, né? Porque vislumbrar essas possibilidades quando a gente vê, quando a gente enxerga, né? Talvez a gente possa escolher então outra coisa, mas enquanto a gente nem vê, como é que eu posso optar por outra coisa se eu não estou nem vendo o que eu estou fazendo, se eu não estou percebendo? É legal isso, Camila. Seja bem-vinda aqui nesse dia que já clareou e que nós já estamos sobre o efeito dele, né? Por isso que eu estou aqui mostrando essa árvore agora, ó. Essa árvore maravilhosa aqui. Tem pássaros nela e os pássaros estão nela porque ela tem algo a oferecer, né? E aí a pergunta é, o que nós temos oferecido? Ou a gente está só parado querendo receber, receber, receber e receber? Porque esse é um movimento, né, do ser humano. Ah, eu acho que... Ó, vamos ver se ali é o sol, ó. Será? Que ali é o solzinho? Não, acho que é ali, ó. Acho que é ali que vai... É porque o efeito do sol é tão poderoso, né? Olha lá. Ó, Camila. Não dá pra... Tá vendo? Que tem alguns flashzinhos mais fortes de luz. Aí eu consigo ver 3 flashes de luz ali, ó. Mas não tem o formato do sol, né? É para ver a influência dele, o poder dele, né? E é interessante que da mesma forma nós temos esse poder dentro de nós, só que a gente não acessa. A gente deixou as nuvens encobrirem, né? E essas nuvens, na verdade, aqui no nosso dia a dia, essas nuvens são as crenças limitantes, são os bloqueios que vão impedindo da gente acessar esse nosso poder, essa nossa força, essa nossa fonte. E aí um desses... um dos mecanismos, né, de sobrevivência que a gente usa para
para tampar, né, esse sol, para tampar essa força que nós temos, é a bebida. E eu estou falando disso porque eu estou aqui, ó, com o celular aqui filmando o céu para mostrar essa força, esse poder do sol e o efeito dele, e trazendo isso para a nossa vida, para mostrar o efeito, né, das crenças limitantes e dos bloqueios da nossa vida, que seriam figurativamente essas nuvens, né, que vão tampando esse nosso potencial. E aí tem ali na esquina um jovem que está com a bebida na mão. E ele está ali, e essa bebida vai entorpecendo, né? Vai entorpecendo a pessoa, né? E aí vai entorpecendo a pessoa, né? O ser humano usa da bebida para poder bloquear as dores, né, para poder bloquear os sentimentos. E é interessante que ele está lá da esquina, e de lá da esquina ele está lá interagindo comigo, está perguntando se eu quero falar alguma coisa. E na verdade eu estou falando um monte de coisa, né? Mas como ele está todo bloqueado, como ele está todo entorpecido, como ele usou da bebida, né, para isso, ele fica de lá tentando interagir comigo, mas na verdade não chega a mensagem até ele. Então assim, ó, quais são as mensagens que o Criador de tudo que é tem te enviado e que não tem chegado até você? Quais são essas mensagens? Porque ele faz isso todos os dias, 24 horas por dia com você. O Criador de tudo que é, não desiste de nós, né? E aí ele manda mensagens, diferentes mensagens para nós, diferentes mensageiros, não só mensagens, mas mensageiros também. Isso é legal, porque assim, são diferentes mensageiros e a gente não recebe. A gente não recebe essa mensagem, a gente não recebe o mensageiro, e a gente continua se bloqueando, a gente continua afundando na areia movediça. E aí quanto mais a gente mexe, mais a gente afunda, né? É incrível, incrível, incrível. Quanto mais a gente se mexe, mais a gente afunda. Porque a gente precisa, para sair dali, algo que esteja externo, né? A gente precisa de alguém que não esteja nesse mesmo areial para ser possível resgatar a gente. Mas a gente fica ali insistindo que seja papai, mamãe e Deus. E na verdade é esse externo que está fora e que precisa e que tem o poder para nos tirar desse lamaçal, para nos tirar dessa areia movediça, é a nossa parte adulta, é a nossa parte saudável. É ela que precisa fazer alguma coisa. E ela fica ali, do lado de fora, esperando. Ai, tá muito bonita ali agora. Agora parece que é o solzinho. E aí ela fica ali, do lado de fora, mas ela fica paralisada. Ela fica do lado de fora, mas ela não tem uma movimentação. Ela não consegue. Tá vendo aqui, ó, Camila? Ela não consegue, essa nossa parte adulta, fazer um movimento. Ela não tem força. Na verdade, às vezes ela até faz um movimento, mas ela não tem a força necessária para nos tirar lá do lamaçal. É isso que acontece. Por isso que a gente precisa de um terceiro. E os pássaros estão assim, né? Só na movimentação. Os pássaros estão aqui para cima e para baixo, se movimentando, enquanto a maioria dos seres humanos está o quê? Está lá no próprio caixão. Tá lá na própria cama. A cama é considerada ali o caixão. Quando a gente vai para a cama, a gente fica ali inerte, né? A gente fica ali nessa cama, o corpo fica sem movimentação. Então ele acostuma, o corpo acostuma com aquela realidade. Por isso que se a gente passa a levantar em um horário diferente, nós estamos despertando o corpo. A gente está fazendo com que esse corpo entre em uma outra frequência, em uma outra sintonia, em um outro ritmo.
mas isso não é fácil. É algo, sim, aquilo que nós seres humanos estamos acostumados, é mais fácil manter isso do que entrar numa outra frequência, num outro ritmo. Estou afastando aqui para ver se dá para pegar melhor o sol. Eu fico assim encantada com o poder da natureza, com o poder desses fenômenos do sol, da lua, das estrelas, dessas árvores, das plantas, né? É como que o potencial que está ali, ele flui, como que esse potencial, esse potencial, ele segue o curso, entende? Ele não fica como a gente entorpecido, ele não fica bloqueado, ele não tem crenças limitantes, né? E é interessante que tem um hábito, né, nisso. O sol, ele tem esse movimento e é um movimento habitual, né? A lua tem também esse hábito, as estrelas têm o hábito, né? E nós, seres humanos, quando a gente tem hábitos, são hábitos que são maléficos para a gente, né? E a gente não consegue detectar isso. Porque a nossa dor é tão grande as nossas dores, que a gente não consegue perceber isso. Hoje é a primeira vez, Camila, que eu estou fazendo uma live aqui no Instagram Gleice Arruda, porque eu faço 2 vezes por semana, que é no sábado às 16 horas e no domingo às 19h10, mas eu faço pelo ProSaberes. E aí tô mudando aqui esse hábito. Aí vou passar a fazer também uma aqui, no Gleice Arruda. E aí quando eu levantei aqui, né, de madrugada, bem de madrugadinha, que é um hábito meu já de acordar e de entrar nessa frequência, a frequência é outra, a sintonia é outra. E aí quando eu olhei ali pela porta de vidro e eu vi a lua, eu falei, caraca, é agora, né? E comecei a fazer uma live mostrando a lua e aí eu pensei assim, vou fazer aqui 5 minutinhos mostrando a lua, mas aí eu comecei a falar sobre a lua, sobre os fenômenos e assim, daqui a pouco a live vai encerrar, né? Pelo tempo que é limitado, né, para fazer a live no Instagram, e nós estamos aqui até agora conversando. Olha só que coisa, né? E aí eu quero te mostrar ali, ó, como o sol, ele só vai aparecer ali embaixo, ó. É muito lindo isso, gente. É só ali embaixo que ele vai aparecer, mas o efeito dele, o alcance dele é incrível, né? Não é possível a gente ver ali ainda o sol nascendo, porque tem um monte de coisa ali na frente, impedindo, um monte de construção, mas não tem como negar a presença dele, não tem como negar o efeito e o poder dele, né? Porque já clareou tudo. Tudo claro, embora a gente não o veja. Então, voltando ali no exercício, esse é um dos exercícios que pode ser feito para você começar a ter consciente quais são, em que postura você está na vida, né? Se você está ainda como se estivesse sendo gestado, né? Sua única via de alimentação é o cordão umbilical. Você ainda está nessa em relação a Deus, em relação à sua mãe, em relação a seu pai? Ou você já é uma criancinha, mesmo sem dente ali, você consegue se alimentar do leite materno, sua fonte, única fonte sua é o peito da sua mãe? Ou você já está uma criança um pouquinho lá na segunda fase da infância, por exemplo, onde você já consegue, às vezes mesmo sem dente, ou depois já com dente, comer um alimento mais sólido. Ou se você já está ali, realmente na terceira fase da infância, onde inclusive você já tem o controle dos esfíncteres, você já consegue fazer o seu xixi, o seu cocô sozinha, sem ter que fazer
na fralda ou na calça, na roupa, para que a sua mãe tenha que te limpar, você já consegue se higienizar? Então começa a fazer esse exercício, faça lá as suas 3 folhas, uma folha para Deus, uma folha para sua mãe, uma folha para o seu pai, e coloque essas 6 fases do desenvolvimento e veja quais são os movimentos que você tem feito em cada uma delas, para que você possa, a partir de entrar em contato com isso é começar a tirar essas nuvens, né, que a gente está vendo aqui, ó, para ficar mais visível o seu movimento. E aí, quando fica mais visível esse seu movimento, é possível então você tomar algumas atitudes. Dentre elas, essa pessoa, por exemplo, né, que tem lá essa mulher casada, que tem filhos e que tem um marido e que está lá 6 vezes por semana, lá nessa frequência, né, nessa sintonia com os pais. Então, uma das coisas que foi dito foi isso: se você hoje você liga 4 vezes por semana para os seus pais, então passa a ligar só uma. E essas outras 3, olha para o seu marido, olha para você, olha para os seus filhos. Olha que coisa interessante. Você tirou 3 focos, 3 dias do foco que estava na sua mãe, no seu pai, e você pôde focar em algo que realmente é seu. É o seu marido, é a sua vida e são os seus filhos, né? Olha que diferença. E aí daqui a pouco, quando isso tiver se tornado um hábito, aí você muda esse hábito, aí você passa a ligar só uma vez de 15 em 15 dias. Ah, mas minha mãe, ela faz questão que a gente vá lá comer. Ela faz questão. E para ela realmente é bom. Porque normalmente os pais, quando eles estão sem os filhos, eles passam a ter que se olharem, né? Eles passam a ter um ao outro muito mais. E aí isso fica difícil para eles. Aí de repente socar os filhos, enfiar os filhos de volta nesse lugar, né? Então deixa os seus pais se virarem, deixa eles terem mais tempo para eles se olharem, para eles viverem o momento deles, sabe? Não é porque sua mãe, seu pai te chama para ir almoçar 2 vezes na semana que você tem que ir. Isso é uma boia, entende? Quando é jogada uma boia pra gente, a gente fica ali na boia e a gente fica sem rumo, né? A gente fica sem força para sair do lugar. A boia tem essa função, ela te deixa ali, ó, pairando, sem rumo, sem nada, sem esforço. Essa é a função da boia, né? Então, presta atenção nas boias que estão surgindo na sua vida, para que você possa fazer um movimento diferente, certo? Sua mãe vai te chamar e você vai falar assim: mãe, eu não vou essa semana comer aí com você porque eu vou fazer uma outra coisa. Agradeço, seja gentil, seja amorosa, mas não precisa fazer o que seu pai e sua mãe querem. Agora é a vida deles, é a sua vida. Você tem uma família, você tem filhos, você tem marido. E é interessante que quanto mais você fica aí nessa sintonia, nessa frequência, quanto mais você insiste em ficar ali, né, com pai e com mãe, menos você percebe o seu marido. E aí, aliás, é assim, ó, quanto mais você fica com pai e mãe, mais você encontra defeitos nesse marido e justificativas de que ele não está fazendo aquilo que você não quer. Que ele está fazendo aquilo que Você fica querendo que esse marido seja o seu papai e sua mamãe, que ele faça tudo que você quer, como se você fosse a menininha, a criancinha. Você não consegue olhar para as questões e discutir as questões do lugar de mulher, entende? Não entende, né? Eu sei, não entende, gente. Não dá para entender, porque assim, é o seu movimento na vida, né? É o mecanismo de defesa, é isso que faz com que você sobreviva, né? Por isso que não dá para entender, por isso que precisa do outro para acudir, né? Precisa do outro para te sacudir. Precisa do outro para te tirar da boia, para arrancar a boia, para você afundar. Porque quando a gente tira a boia, você afunda. Mas quando você afunda, você automaticamente vai fazer uns movimentos para sair daquilo, para sair daquela situação. Você desesperadamente vai começar a se mover para arrumar alguma saída, para arrumar algum meio de sobreviver, de sair daquele lugar, daquela situação, daquele fundo do abismo.
Então, cuidado com as boias, cuidado. E eu vou passar a fazer agora uma live por semana aqui no Instagram Gleice Arruda também, que é para tirar a sua boia. A minha proposta aqui vai ser esta, né? Legal, esse vai ser o título, tirando a sua boia. Vou pensar, vou amadurecer, mas vai ser por aí. Porque no sábado, a live de sábado no Pro Saberes é inspiração de luz. E aí eu sempre trago alguma inspiração e sempre trabalhando casos terapêuticos também, para que seja uma inspiração de luz, né? Aquilo que o outro viveu, que de repente a gente está nessa mesma situação que o outro viveu. E no domingo, às 19h10, no Pro Saberes, é a live do diálogo terapêutico, onde a gente conversa sobre diferentes temas, sempre no intuito de ser terapêutico, né? Para também ser uma possibilidade da gente fazer um movimento diferente, de repente entrar em contato com algo que está inconsciente e mudar, né, essa realidade. E aqui no Gleice Arruda, a proposta vai ser essa, tirando a boia. Vou pensar em alguma coisa em relação à boia, mas vai ser isso. Vai ser em relação à boia. A árvore linda, maravilhosa que está aqui, a intenção de tirar a boia é que a gente acesse o nosso potencial e que a gente flua da maneira que essa árvore fluiu, ó. Olha aqui como ela acessou todo o potencial dela e como ela está maravilhosa, imensa, tem vários galhos e está servindo, né, aos pássaros, ela está servindo ao homem, ela serve à terra, né? E como é interessante que de uma semente carrega todo o potencial dessa mesma árvore, né? E é assim que ela vai expandindo, que ela vai perpetuando, né? E que ela vai ficando aí na natureza e recebendo da natureza e doando também para a natureza, né? E nós, seres humanos, a gente tem uma tendência de receber e achar que se eu doar, se eu transbordar, que vai diminuir o que eu sou, né, e o que eu tenho. E o segredo, o código é esse, né? Quanto mais eu transbordo, mais eu vou ter, mais eu vou multiplicar, né? O segredo da multiplicação é esse, né? É o exponencial. O exponencial é você elevar a potência, né? Agora, se eu não tenho nada, como é que vai ser exponencial zero? Se você exponencial zero, você vai continuar com zero. Mas se você tiver meio, ou se você tiver um, não precisa nem ser um. Se você tiver meio e você exponenciar esse meio, você já tem algo a mais. E é isso, né? Tem uma história, um conto que diz que se você estiver passando por uma rua com pão e nessa rua, nessa estrada, você cruzar com uma outra pessoa que vem na direção oposta e essa mesma pessoa também tem um pão, e se você dividir o seu pão com ela e ela dividir o pão dela com você, você sai dessa estrada da mesma maneira que você entrou. Você continua com apenas um pão. Mas se nessa mesma estrada você cruzar com uma única outra pessoa e você tiver uma ideia e você dividir essa sua ideia com essa pessoa que você cruzou na estrada e essa pessoa também tiver uma ideia e ela compartilhar essa ideia com você, vocês duas, as duas pessoas que se cruzaram ali naquela estrada, saem diferente do que vocês entraram, porque vocês entraram cada uma com uma ideia e as duas vão sair com duas ou muito mais ideias. Então essa é a proposta aqui de tirar a boia, dessa live de tirar a boia, é que a gente se movimente, que a gente faça os movimentos e o esforço para a gente sair desse estado que a gente está, de querer só receber, que a gente comece a transbordar. E nesse movimento de transbordar, todo mundo tem o que transbordar, todo mundo tem. Você tem algo, Camila, que você pode colocar, você tem algo que você pode transbordar, que você pode transmitir
né, para o outro, assim como você tem para receber. E aí o legal dessa ideia é que transbordar é quando sai por cima, né? É que você está tão cheio que começa a transbordar, começa a sair de você, e aí quem está em volta pode receber aquilo que está saindo. Mas quando a gente está na escassez, quando a gente está só querendo receber, a gente só quer acumular, chega um ponto que começa a sair por baixo, e sair por baixo é a escassez. É quando a gente não se dá conta de que quanto mais eu contribuir, mais eu terei, mais eu serei, mais eu vou me encher. Porque a vida é esse movimento, né? É um movimento de fluir e não de reter. Mas a gente insiste em reter porque a gente foi educado assim, né? É o nosso sistema capitalista que é o ter em detrimento do ser. Mas a gente pode mudar isso, né? Nós podemos fazer um movimento diferenciado, um movimento de transbordar, assim como a natureza transborda, assim como o sol transborda todo dia. É tão forte, é tão grande, tem tanto, o sol tem tanta luz, tem tanta luz, tem tanta luz, que é impossível ficar só com ele. Então ele transborda, o sol transborda toda essa luz, e aí a gente tem essa claridade por muitas horas durante o dia, né? É assim que eu espero que a gente chegue a esse ponto, que a gente transborde tanto, 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 que mais e mais pessoas vão entrando nesse movimento de transbordar, de se encher cada vez mais, a ponto de sair daquilo, não ser possível ser contido na própria pessoa e alcançar inúmeras outras pessoas. É isso. Essa vai ser a proposta dessas lives aqui do Instagram Gleice Arruda. É bom demais. É bom demais quando a gente transborda. É bom demais. Bom demais. Bom demais. E aí, nesses minutos aqui restante, gratidão, Criador de tudo que é, gratidão aos criadores, né, do Instagram, gratidão por eles transbordarem da maneira que transbordam na vida de milhões, de bilhões de pessoas, né, e que a gente possa usar esse espaço de uma maneira cada vez mais consciente, de uma maneira cada vez mais saudável, para contribuir que as pessoas entrem nessa jornada de se tornarem adultos saudáveis, né? Que a gente consiga sair das nossas dores e entrar nos nossos recursos. É muito bom. Então é só gratidão nesse dia de hoje, no domingo, nessa transição aqui, né, da noite para o dia. Gratidão pela imensidão, gratidão pelo amor incondicional do Criador de tudo que é. Gratidão pela minha mãe, pelo meu pai, pela vida que me foi dada. Gratidão por cada pessoa que está aqui inscrita nesse canal aqui, né, do Instagram de Gleice Arruda. Gratidão por todas as redes sociais, gratidão pela vida, gratidão pelo coronavírus, por ter chegado sem avisar, porque se tivesse avisado a gente ia negar, né, a mensagem e o mensageiro. Então gratidão por essa pandemia e gratidão pelo despertar, gratidão por tirar a nossa boia, né? Nós estávamos numa boia gigantesca. Gratidão, gratidão e gratidão que a gente